Olá, pessoal. Eu sou o professor Lemuel Diniz, docente da disciplina Literatura Brasileira 2, dando continuidade ao módulo 3, que tem por título Literatura, Nacionalismo e Crítica Social. Hoje vamos estudar a segunda unidade, intitulada Perspectivas da Obra Machadiana. Bom, primeiramente eu preciso situar vocês, né, que o Machado de Assis que foi um escritor que viveu de 1839 a 1908, ele se destacou principalmente por, por ter em suas obras narradores tendenciosos e subjetivos. É só a gente lembrar, por exemplo, né, do narrador protagonista Bentinho da obra Dom Casmurro. A gente percebe que é, naquele nas falas desse narrador, a gente percebe o quanto ele tende, o quanto ele é propenso a se colocar como uma vítima de uma situação em que possivelmente, né, ele foi fruto de que possivelmente ele foi traído pela Capitu. A gente percebe na obra Dom Casmurro o quanto o Machado de Assis trabalhou a ambiguidade na escrita e disso, né, disso resultou uma dúvida sobre um suposto adultério. Além de ser mestre nessa questão de fazer uso de narradores tendenciosos, o Machado de Assis ele também se destacou por colocar em xeque a impessoalidade ou a objetividade científica. E na obra do Machado de Assis, a gente pode encontrar uma visão crítica das relações sociais e da vida burguesa. Geralmente, quando se está no ensino médio, o que mais se fala do Machado de Assis foi o caso, né, do livro Dom Casmurro, o livro Dom Casmurro, aquela questão do suposto adultério que o Bentinho pode ter sofrido por parte da Capitu com o seu melhor amigo Escobar. Mas o que falta mostrar, e é o que a gente vai ver hoje, é que o Machado de Assis também trabalha, principalmente no Dom Casmurro, essa questão das relações sociais. Pessoas que pertencem a uma classe social mais elevada se relacionando com outras de classe mais baixa. Então, pessoal, na aula de hoje, vocês vão ter uma apresentação da obra machadiana um tanto diferente do que comumente é explicitado na escola, né? Então, se, por exemplo, no tempo do ensino médio, a exposição em torno da obra Dom Casmurro, ela ficava muito preocupada em abordar a questão do suposto adultério por parte da Capitu com o melhor amigo do Bentinho. Mas na aula de hoje, nós vamos ter a oportunidade de conhecer uma outra maneira de avaliar, de mensurar a obra machadiana, em especial o próprio Dom Casmurro, no que se refere à questão de interação entre personagens de classes sociais diferentes. Então, vocês vão perceber ao longo dessa aula o quanto o Bentinho pertencia a uma classe social alta e o quanto a Capitu pertencia a uma classe social mais baixa. E a interação entre esses personagens, por eles serem de classes sociais diferentes, vai resultar em diversos atritos, conflitos, dúvidas e questionamentos por parte do narrador. Então, eu já estou aqui antecipando um pouco do que a gente vai discutir, porque o nosso foco hoje é mencionar, né, a questão da crítica social na obra machadiana. Diante dessa breve apresentação, o que é importante a gente prestar atenção é que quando se trata da obra machadiana, o amor, ele não é necessariamente um apelo, um meio de atender a um apelo do coração, dos sentimentos. Né? O amor na obra machadiana, ele é sempre fruto de cálculos. E conforme o professor Celso Pagnan nos ensinou, né, com isso, o Machado de Assis, né, quis mostrar que a sociedade possibilitava poucas formas de ascensão social e uma delas era o casamento. E diante desse contexto, as personagens machadianas, né, sabiam tirar proveito disso.
Então, você pode perceber isso com bastante clareza nos romances A Mão e a Luva e Yaya Garcia. Mas, na aula de hoje, a gente vai procurar trabalhar bastante essa crítica social na obra Dom Casmurro, tá? Como vocês sabem, o livro, né, tem como narrador protagonista o Bento Santiago, né, que era, aqui no slide ele aparece como doutor, já que ele pertencia à área do direito, conhecido como Bentinho. E o Bentinho, ele era uma pessoa, né, da alta sociedade fluminense. E ainda criança ele conheceu a Capitolina, que é comumente conhecida como Capitu, e quando se tornaram adultos, eles vieram a se casar. Com o tempo, né, com o passar do tempo, o Bentinho acredita que pode ter sido traído por Capitu e pelo seu melhor amigo Ezequiel. Então ele vai se afastar deles, né? A Capitu e o seu filho Ezequiel vão morrer, e aos 55 anos, o Bentinho resolve contar as suas memórias. O objetivo do Bentinho é se eximir da culpa pelo fracasso no casamento. É como se ele dissesse: eu fiz de tudo por essa mulher, mas desde o início ela já projetara me usar para ascender socialmente e depois me trair. Tá? Então vocês estão vendo aqui um personagem que acredita que foi usado, né? O Bentinho está dizendo, em outras palavras, né, que ele acredita que a Capitu se casou com ele porque ele tinha uma melhor condição social, que ele tinha uma boa condição financeira, então ele foi usado para que ela pudesse ter uma ascensão, uma projeção social, uma melhora de vida, e depois ele acabou sendo traído. Então ele vai, no entendimento do Bentinho, a Capitu não o amava, né? O interesse dela era financeiro, era um interesse calculista, pensando na questão do conforto material. O Celso Pagnan, ele vai nos ensinar que o próprio Bentinho nunca teve a certeza de que foi traído, né? Na verdade, na visão desse teórico Pagnan, o que o Bentinho parece não suportar é a traição feita por alguém de uma classe social inferior à sua, né? Desse modo, a narrativa é assentada sobre a dúvida. E é interessante mesmo, você, no entendimento desse Pagnan, né, desse teórico, essa forma de avaliar o Dom Casmurro, né? De perceber, né, ao tentar entender o Bentinho, né, esse teórico ele faz essa leitura de que o que mais doía no Bentinho não seria a possível traição que ele sofreu por parte da Capitu, mas por ter sido traído por alguém de uma classe social abaixo da sua. E Merteikian é outro teórico, né, que vai dizer que Capitu e Bentinho pertenciam a classes sociais diferentes, conforme eu já adiantei no início aqui da nossa exposição, e a maneira de perceber que a Capitu vinha de uma classe mais baixa era por meio das mãos. O narrador vai dizer o seguinte, ó: Capitu é alta, forte e cheia, morena, com olhos claros e grandes. Suas mãos, a despeito de alguns ofícios rudes, eram curadas com amor. Olha que interessante, a menção às mãos da Capitu, né? Esse detalhe é importantíssimo, porque a partir dessa observação, a gente vai perceber que a Capitu era de uma classe social mais baixa do que a do Bentinho, e que ela tinha, conforme a gente acabou de ler aqui, né? Ela tinha as mãos assim um pouco forçadas no trabalho, né? Por isso que vai mencionar aqui, a despeito de alguns ofícios rudes, eram curadas com amor. Quer dizer, dava para perceber que ela usava as mãos para fazer alguns trabalhos rudes, né? Alguns trabalhos mais duros. Então, não eram as mãos de uma dama que não trabalhava duro, não punha as mãos no batente, né, como diz a expressão popular. Não era alguém que punha as mãos no trabalho pesado.
Então, por meio da observação das mãos da Capitu, isso fica evidenciado na narrativa. E também Mertei Kian vai explicar, né, que a mãe do Bentinho tinha escravos, propriedades e investimentos, e a família da Capitu não. Então, desse modo, na obra Dom Casmurro, a gente percebe a crítica social, né? Então, nessa leitura, o crime de Capitu era querer mais do que merecia uma mulher de sua classe, sendo muito curiosa, mais inteligente e astuta que o marido e, sem dúvida, mais independente. Então, a gente tem mais uma vez, né, essa observação da classe social, né? E aí, inclusive, algumas pessoas levantam questionamentos, né? Assim, falando em termos de sociedade, de que se um cônjuge é de uma classe social alta e o outro de classe social baixa, de que seria impossível o matrimônio, o relacionamento dar certo, né? São questões assim que comparecem, né, no meio social e que estão presentes aqui vividamente nessa obra Dom Casmurro. E aqui nesse caso, né, nós não tivemos um matrimônio que deu certo. Segundo essa leitura, essa perspectiva de leitura, isso se deveu, né, à questão de classes sociais diferentes por parte dos nubentes. Quando a gente menciona aí nesse slide que a Capitu ela era muito curiosa, ela era muito independente e mais inteligente que o marido, é interessante que essa leitura que o teórico Mertei Kian fez, ela já foi apontada anteriormente pelo Mário de Andrade. A gente sabe que o Mário de Andrade, além de ser poeta e musicólogo, aquele autor da famosa obra Macunaíma, Amar, Verbo Intransitivo e tantas outras, a gente percebe também que ele foi um grande teórico. E eu, inclusive, trouxe aqui algumas anotações, eu faço questão de compartilhar brevemente, que é de um texto do Mário de Andrade, que tem por título Aspectos da Literatura Brasileira. E ele fez uma análise maravilhosa sobre as personagens femininas nas obras machadianas. Eu vou ler para vocês aqui apenas uma parte, tá? Vocês vão ficar assombrados aqui com a análise que ele fez. Então, ele vai dizer o seguinte, no contexto da obra machadiana, né? As mulheres dominam a vida do homem, que sofre e se torna um destino nas mãos femininas. As mulheres são mais inteligentes, mais capazes de dar uma finalidade mais complexa à vida. As mulheres são francamente mais fortes que os homens. Estes são pobres animálculos, sem mistério nem sutileza. Estúpidos, baços, tímidos, ou daquela já experiente passividade do conselheiro Aires, se já passados do agudo tempo do amor. E com tudo isso não há propriamente amor. Não há embate, luta, conjugação de seres, interesses iguais. Há o eterno feminino dominador. Em outro momento, o Mário de Andrade vai dizer assim, na obra de Machado de Assis, as mulheres são piores que os homens, mais perversas. Não que os homens sejam bons, está claro, mas são mais animais, se posso me exprimir assim, mais espontâneos. As mulheres não. Há em quase todas elas uma inteligência mais ativa, mais calculista. Há uma dobrez, uma perversidade e uma perversão em disponibilidade, prontas sempre a entrar em ação. Então, essa leitura que o Mário de Andrade fez, né, está em consonância aí com o que o Mertei Kian propôs, conforme consta aí nesse slide, né? Essa independência feminina, essa inteligência superior à do homem. Ainda dentro dessa leitura, esse viés de leitura de crítica social na obra Dom Casmurro, e por extensão a obra machadiana, não podemos deixar de fora a atuação do crítico inglês John Gladstone, que ele considerou que o ciúme de Bentinho deve ser lido como um sintoma da crise da classe dominante no Brasil do final do século XIX. Tá?
Então, ele tá pontuando aí essa preocupação, né, que existia nesse período histórico brasileiro quanto à convivência entre as classes sociais diferentes. O historiador Sidney Chalhoub diz que se houve uma decepção de Capitu com Bentinho, foi uma traição de classe, né? Então aí o Mertequian vai arrematar essa questão dizendo assim: então o que a Capitu fez? Nada e tudo seria a resposta. Ou seja, talvez ela não tenha feito nada, mas só pelo fato de ser mais independente, apesar de ser uma pessoa de classe superior, de uma classe social mais baixa, né? No entendimento do Bentinho, por ela ser uma pessoa de classe social mais baixa do que ele, ela não poderia ter essa independência, esse protagonismo, essa atitude, essa predisposição a agir, né, a ser protagonista da própria vida. Então, só o fato de ela ter agido dessa forma, para o Bentinho, seria tudo que justificaria a sua decepção para com ela no casamento, tá? Essa perspectiva de analisar a crítica social, né, na obra Dom Casmurro, ela de mostrar esse conflito de classes e o quanto isso interferiu no casamento, ela é bastante interessante. E existe uma obra, pessoal, eu preciso compartilhar com vocês isso, dentro da literatura brasileira, existe uma obra muito parecida, que tem um esquema, né, uma composição muito parecida com o Dom Casmurro, e que geralmente as pessoas se esquecem, que é a obra São Bernardo, escrita por Graciliano Ramos. Ela é uma obra que a gente percebe um casal que também não tem um final feliz, né? Trata-se do casal Paulo Honório e Madalena. E o elemento ciúme também, né, assim como em Dom Casmurro, o elemento ciúme comparece de uma forma bastante destrutiva e avassaladora. O enredo é mais ou menos assim. O Paulo Honório é um sujeito pobre, mas muito batalhador, muito astuto, que acaba se tornando dono de uma fazenda, acaba se tornando muito rico. E só que ele é muito bruto, ele tem um jeito bastante duro de agir com as pessoas. E num dado momento, ele acaba conhecendo uma moça cujo nome era Madalena. A Madalena era uma professora. Eu vou aqui me valer das minhas anotações para tornar essa explanação mais interessante. A Madalena era uma professora que ele convidou para dar aulas na sua fazenda. Segundo o texto literário do Graciliano Ramos, a Madalena era uma professora bonita, educada, lourinha, de uns 30 anos. Então, o Paulo Honório se encanta com essa moça, né? A contrata para ser professora na sua fazenda, e ele vai tentando se aproximar dela e tem uma certa dificuldade. Então, ele tem uma estratégia de se aproximar da Dona Glória, que era uma parente da moça com quem ela convivia. E aí, aos poucos, ele vai conseguindo se aproximar da Madalena e acaba se casando com ela. Só que o que ocorre é que o ciúme passa a dominá-lo. E ele, que já era um homem bruto e rude, vai se tornando uma pessoa cheia de ódio, que tinha desejo de espancar a própria esposa, espancar a tia da menina, né, a tia da moça, a Dona Glória, e ele se achava feio, cada vez mais feio, tinha ciúme de tudo e de todos. Chegou ao ponto, o narrador vai nos dizer, que ele passou a ter desconfiança até do padre. Num dado momento, ele chega a imaginar que a Dona Glória, que é a tia da Madalena, estava servindo de alcoviteira, estava encobrindo as traições da sobrinha. E então o ciúme ele chegou a um ponto de que à noite, se um cachorro latisse, ele já achava que era algum amante da Madalena que estava ali se aproximando, procurando por ela. E ele via vultos, né? Ele não sabia se o vulto era alguém, se era algum animal no meio da noite, se era uma pessoa. Então ele foi assim, quase que enlouquecendo de tanto ciúme. E ele passou a ter muito ciúme, principalmente de um professor que foi contratado
para ajudar nas questões lá do ensino na fazenda. E a situação foi ficando tão complicada, pessoal, que chegou a um ponto que a Madalena ela acabou escrevendo uma carta e se matando, né? E depois que isso aconteceu, o personagem Paulo Honório começou a escrever, né? Assim como o Bentinho, aos 55 anos, se sentou para escrever as suas memórias, né? O Paulo Honório se sentou para escrever as suas memórias e rever, né, tudo que ele tinha feito. E ele sente muita tristeza, porque acaba percebendo que o ciúme dele estragou tudo, que a Madalena era uma pessoa muito dócil e que não tinha o perfil que ele chegou a imaginar. E, assim, a gente percebe, lendo a obra, que a Madalena era uma personagem, assim, que tinha esse protagonismo, tinha um protagonismo que a gente pode até associar ao da Capitu, porque ela começou a se interessar em olhar a parte da contabilidade da fazenda, ela começou a se preocupar em verificar como que estava indo a colheita, como que estava sendo feita, em que pé estava a tosquia das ovelhas. Então ela teve assim, ela assumiu, né, um protagonismo. Ela teve filhos, cuidava dos filhos, cuidava de tudo na casa, fazia sugestões ao Paulo Honório, propunha que o marido comprasse mais material escolar para a escola, mais material escolar para o estabelecimento de ensino que tinha na fazenda. E ele se incomodava com o protagonismo dela e achava que ela estava fazendo muitos gastos, né, ao pedir mais material escolar, por exemplo. Então a gente percebe assim, né, que há uma semelhança entre essa obra São Bernardo com a obra Dom Casmurro. Inclusive, essa semelhança foi assinalada por um teórico muito importante, que é o José Aderaldo Castelo, no seu livro A Literatura Brasileira, Origens e Unidade, no volume 2, ele vai colocar vai pontuar essa aproximação entre essas obras. E eu vou fazer a leitura para vocês aqui do arremate que esse teórico fez para essa questão, ok? Ele diz assim, olha, Bentinho, Dom Casmurro, se coloca nos limites presentes da classe dominante, portanto, limites exclusivos do seu universo, enquanto Capitu é a ambição em busca da ascensão social. Correspondem ao inverso do esquema de São Bernardo de Graciliano Ramos, se pensarmos em Paulo Honório e Madalena. Mas em ambos os pares atuam decisivamente os fantasmas da dúvida e da fatalidade. Então, a gente, ao mesmo tempo que tem uma aproximação, né, já que são casais que não têm finais felizes, a gente tem, por outro lado, uma distinção significativa, porque se no caso do Dom Casmurro houve essa incomodação por parte do Bentinho, já que ele era de uma classe social mais alta do que a da Capitu, quando a gente lê a obra São Bernardo do Graciliano Ramos, parece que essa questão social, essa diferenciação de classe social não se faz muito presente. O que parece mesmo ficar latente é a questão do ciúme. Porque se você pensar bem, né, o Paulo Honório era o fazendeiro, ou seja, é o que tinha mais dinheiro. E a Madalena era apenas a professora, né, não tinha bens, né, o livro não diz que ela tinha bens. Mas, apesar das classes sociais serem diferentes, eles poderiam ter vivido bem se não fosse a questão do ciúme, tá? Então, eu tenho essa aproximação entre essas obras que eu queria definir para vocês, tá? Para que vocês aí incentivando também a leitura aí dessa obra do Graciliano Ramos. Ainda, né, pensando na questão do Dom Casmurro, a gente precisa lembrar que o Machado de Assis escreveu para mulheres e sobre mulheres, tendo publicado parte da sua obra originalmente em folhetins destinados a um público predominantemente feminino. A gente sabe que o Machado de Assis, né, ele tinha um quê pelas mulheres, né? Aqui eu estou fazendo a leitura do posicionamento do teórico Carvalho, Castelar de Carvalho. Então, é sabido que Machado de Assis tinha um quê pelas mulheres, por isso, as principais personagens femininas de seus romances e contos comportam-se, em geral, de forma independente, são senhoras de si, quando não astutas e dissimuladas.
Isso faz contraste com certos personagens masculinos, apresentados como ingênuos e manipuláveis, o que levou alguns críticos a considerarem Machado de Assis um autor feminista à frente do seu tempo, tá? Quando a gente pensa nas questões sociais, a gente tem que observar que o tempo longo da escrita machadiana vai coincidir com grandes momentos da história nacional, como a abolição da escravatura, né, que aconteceu em 1888, e a proclamação da República, que aconteceu em 1889. Então, a gente percebe também que algumas pessoas, alguns teóricos, acusaram Machado de Assis de recusar, né, de se recusar a discorrer sobre essas questões nacionais tão polêmicas, né, e ao mesmo tempo tão marcantes da nossa história, da nossa cultura. Mas essas acusações, elas não procedem, tá? Elas não procedem por vários motivos. Uma delas é a proposta por Santos e Wielewicz, que vão dizer que o fato da obra do Machado de Assis conter uma crítica à sociedade sua contemporânea caracteriza como uma literatura de resistência, de forma consciente ou não, tá? Conforme se lê em Memórias Póstumas Brás Cubas, de 1881, Quincas Borba, de 1892, e Dom Casmurro, do ano 1900, a gente percebe que o Machado de Assis, no entendimento do Santos e Wielewicz, ele praticou, sim, uma literatura de resistência, de forma consciente ou não. Porque só de abordar situações que aconteciam na sociedade na época, já configuraria, né, uma literatura de resistência. Por exemplo, há uma parte do livro Dom Casmurro em que o Bentinho está conversando com seu amigo Escobar a respeito dos bens de sua família, e aí o Bentinho vai caminhando com o Escobar ao longo da fazenda e vai apontando os escravos, né, dizendo o que cada escravo tinha que fazer, a obrigação de cada escravo na fazenda. E ele vai mencionando vários nomes, né, como Tomás, Maria, Pedro, José, Damião, João Fulo, Antônio Moçambique, etc. E, de repente, Escobar interrompe o amigo e diz assim: olha, você enumerou tantos nomes de escravos que praticamente você tem escravos com todas as letras do alfabeto, né? Então, quando você está lendo o texto e percebe isso, você vê que de uma forma direta ou indireta, o Machado de Assis está mostrando que o quanto a sociedade estava acostumada com a escravidão, como se fosse algo normal. Tanto é que, na sequência, né, o Bentinho vai dizer que nem tinha percebido que eram tantos escravos assim, que teria um escravo para cada letra do alfabeto, por exemplo, né? E foi um dos poucos momentos, né, que o Bentinho começa a perceber o quanto ele tinha escravos na propriedade da família. Então, né, a forma com que o texto do Machado é construído diz muito daquela sociedade da época, né? Quando vista do prisma de um rico dono de escravos. Ou seja, a escravidão parecia algo naturalizado, algo que já fazia parte da paisagem social. Então, essa questão de dizer que o Machado se esquivou de mostrar as questões nacionais que estavam em voga na sua época, é uma acusação que não procede. Assim como um outro argumento que a gente pode usar para destruir, para refutar essa acusação injusta, é lembrar do conto A Sereníssima República, né? Que é um conto no qual Machado de Assis vai satirizar alegoricamente o processo eleitoral brasileiro, tá? Então, é mais um ponto aí para a gente refutar essas acusações que não fazem sentido em relação ao Machado de Assis, né? O Alfredo Bozzi vai nos ensinar que a veia crítica nunca abandonou o Machado de Assis. E nas Crônicas da Maturidade, é comum encontrarem deputados, senadores e toda sorte de homens públicos, né, como figuras caricatas. E nada raras seriam as suas referências às eleições do Império e da República, ora fraudulentas, ora violentas. E em relação à campanha abolicionista, né, a gente pode lembrar que o Machado de Assis, como funcionário público, ele tinha um cargo, né, de chefe de seção da pasta da agricultura.
Então, na campanha abolicionista, ele contribuiu, né? Ele contribuiu nessa condição de funcionário público, segundo Borges. Porque nesse departamento da agricultura, o Machado de Assis repudiou a escravidão em si. E isso foi fundamental na aplicação da Lei do Ventre Livre em 1871 e no processo burocrático que levou à abolição da escravatura. Ou seja, o Machado sempre compreendeu as contradições e os significados do sistema escravocrata. Ou seja, segundo Borges, né, o Machado nunca se omitiu de enfrentar essas questões nacionais, seja como fosse como funcionário público, fosse como escritor. Eu preciso só mencionar para vocês que mais um exemplo que eu deixei anotado, que é na obra Esaú e Jacó, do Machado de Assis, há um dado momento em que o personagem Aires vai fazer um comentário acerca da República. Esse trecho ao qual me refiro é um momento em que o personagem conselheiro Aires ele vai fazer um comentário sobre a República, e é um comentário que deixa subentendido que ele não acreditava necessariamente que a mudança de governo do sistema imperial para o sistema republicano iria trazer grandes mudanças para o Brasil, para a sociedade. Então, eu vou fazer a leitura aqui, é bem curtinha a frase que eu deixei marcada. Lê-se assim: nada se mudaria. O regime, sim, era possível, mas também se muda de roupa sem trocar de pele, tá? Então, por aqui vocês veem, né, o personagem machadiano com a perspectiva crítica e, ao mesmo tempo, pessimista em relação a essa mudança de governo de império para república, que necessariamente não implicaria em mudanças positivas para a sociedade. Então, o Machado ele nunca se esquivou de abordar as questões nacionais de seu tempo, e é isso, né, que os nossos teóricos deixaram isso muito bem assinalado, conforme a gente colocou aí nos slides, pessoal. As referências estão elencadas aqui ao final dessa exposição, né? Borges, Castelar de Carvalho, Sidney Chalhoub, Celso Pagnan, né, Santos Vialevic, e eu recomendo que vocês leiam os livros disponíveis na Biblioteca Digital da UFMS, conforme está delineado aí o Celso Leopoldo Pagnan, e que também, se possível, adquiram esse material, esse livro, Glossário da Literatura Brasileira para Leitores Estrangeiros, que vocês conseguem, de forma gratuita, obter no site da FUNAG, a Fundação Alexandre de Gusmão. Eu digo isso porque esse glossário da literatura brasileira, ele traz várias análises sobre a obra machadiana, e se vocês quiserem continuar estudando essa temática, vocês têm aí uma importante indicação, ok? Muito obrigado pela atenção e continuo desejando bons estudos para vocês.